O assunto de hoje é sobre poder. Eu queria compreender um pouco mais o poder. Comecei a pesquisar. Todos nós sabemos que é uma faca de dois gumes. Quando aproveitado para o bem, pode transformar vidas para que as pessoas possam florescer e prosperar. Mas quando é usado de uma forma egoísta, com a ganância, pode causar danos inimagináveis. A dinâmica do poder se infiltra nas nossas vidas de diversas formas. Desde crianças que ultrapassam os limites dos pais, até os jogos mentais disputados no campo de tênis. Mas quando se trata de poder público, a verdade por detrás do que impulsiona algumas tomadas de decisões raramente são transparentes. E a própria complexidade do assunto poder significa que o público raramente tem conhecimento do que acontece nos bastidores. Nesse vídeo exploraremos 4 aspectos diferentes do poder que tiveram e continuam a ter impacto nas nossas vidas: ativismo, educação, pobreza e política social. Tenha em mente que essas explorações são baseadas em discussões realizadas na década de 80 e 90. É claro que muita coisa já aconteceu desde então, mas traçar a história do poder pode nos ajudar a ficar um pouquinho mais atentos aos riscos e oportunidades de hoje e de amanhã. O primeiro tipo de poder é o poder do povo. Numa época em que tanto poder é exercido por poucos, é fácil para o indivíduo ficar desiludido. Se você não é um político ou um advogado, você pode estar se perguntando: o que eu posso fazer para eu poder lutar para as causas que eu acredito? Você vê as pessoas protestando no noticiário, você pode até participar de comícios ou de showmícios, mas ainda não viu a mudança que você deseja. Você observa que o status quo nunca muda significativamente. Bem, pode parecer que sim, mas nós vamos colocar lado a lado 2 exemplos de ação militar dos Estados Unidos e brincar de identificar a diferença. Valendo! Na década de 1960, houve certamente protestos públicos contra a guerra no Vietnã, mas a sua voz tinha acesso limitado à mídia. O presidente dos Estados Unidos, Kennedy, poderia essencialmente conduzir o espetáculo como ele quisesse, tomando medidas militares agressivas. Na década de 80, o presidente Reagan teve que tentar uma tática diferente no que diz respeito à sua agenda na América Central. Ele precisava estabelecer um escritório de propaganda para doutrinar o público, que não estava preparado simplesmente para aceitar as ações militares que eram necessárias. E isso porque a nova geração de adultos na década de 80 eram crianças durante a guerra do Vietnã. Eles perderam entes queridos por causa de uma guerra fora de sua terra natal. E eles interrogam a validade dessa perda. Reagan sabia que não poderia empreender uma ação militar direta na Guatemala, como o Kennedy fizera no Vietnã. E haveria uma reação generalizada da população se ele o fizesse. Assim, a operação tornou-se secreta, executada em nome do presidente por conselheiros estrangeiros e agentes contra a insurgência, que levaram a cabo o genocídio na Guatemala. Cerca de 100 mil pessoas foram mortas durante estas operações militares. Um número significativo, concorda? Mas esse número teria sido muito mais elevado se o Reagan tivesse enviado tropas diretamente, como Kennedy tinha feito. O impacto da guerra da Guatemala teria sido muito pior, uma vez que a América Central está muito mais perto de casa do que o Vietnã. Também traz benefícios econômicos muito maiores para os Estados Unidos, sob a forma de mão de obra barata. Mas o poder da dissonância pública manteve Reagan sob controle. O governo temia a voz pública, porque sabia que isso poderia tirar o seu emprego. Esse medo deveria estar presente em todos os governantes eleitos democraticamente. Como resultado, os governos desenvolveram o hábito do secretismo, e não apenas por razões de segurança. Normalmente, quando documentos confidenciais são tornados públicos após 30 anos nos Estados Unidos, raramente tratavam de questões de segurança. Em vez disso, contém informações que o governo não queria que o público soubesse, caso isso causasse algumas reações adversas. Na verdade, criar uma ilusão de sigilo é necessário para a segurança. É uma técnica que tem sido usada há séculos para subjugar algumas populações. Uma população assustada por inimigo percebido como temeroso obedecerá lealmente ao seu líder. Esta técnica pode ser rastreada desde a Grécia Antiga. O historiador Heródoto escreveu sobre como a criação das instituições da realeza foi uma forma de envolver o poder em mistério. Ao apresentar o poder apenas para a elite, torna-se além da compreensão das pessoas comuns e, portanto, algo que é melhor deixar para os poucos selecionados. Assim, o nível de sigilo que um governo sente que necessita reflete, na verdade, a força do ativismo desse país. Talvez nunca se saiba quantas vidas a dissonância pública já salvou, mas podemos garantir que é mais do que se um governo tomasse uma ação militar discreta. Isso significa tudo para aqueles cuja vida foi poupada.
O amigo mais próximo de Noam Chomsky nasceu na Letônia. Quando ele tinha 15 anos, ele e seus pais fugiram da Europa por causa de Hitler. Uma vez em segurança em Nova York, o adolescente foi matriculado na George Washington High School, que na época tinha uma boa reputação e alunos brilhantes, de alto desempenho. Na sua nova escola, o amigo de Noam fez uma observação interessante. Ninguém se importava se ele só tirasse nota C, quando era capaz de mais. Mas se ele chegasse 3 minutos atrasado, era mandado para a sala do diretor. Acima de tudo, a escola valorizava o funcionamento eficiente das suas linhas de montagem metafóricas. Obedeça às regras e faça o que lhe for dito, tal como a maioria das outras escolas estava a preparar os seus alunos para o futuro como operário de fábrica, independentemente de a fábrica ser uma universidade ou um cubículo no escritório. Poucas escolas incentivaram os alunos a desafiar o material que lhes é apresentado, ou a pensar por si próprio. Mesmo os alunos dotados academicamente são controlados, mantendo foco nos resultados. Para avançar, você deve cumprir o processo. Qualquer coisa que diverja colocará suas notas em risco. Em suma, o objetivo das escolas na sociedade é o mesmo para todos os alunos: formar a próxima geração de trabalhadores a serem obedientes e controláveis. Dessa forma, eles servirão melhor à economia do nosso país. O poder das instituições educacionais torna-se ainda mais complexo no nível universitário. Nos Estados Unidos, as universidades não ganham dinheiro suficiente para serem autossustentáveis. Como resultado, dependem do financiamento do governo, de antigos alunos com rendimento disponível e de empresas. Todos esses partidos têm as suas razões dinâmicas para apoiar a universidade de sua escolha, desde que essa universidade continue a servir aos seus interesses. Se isso não acontecer, corre o risco de perder o financiamento. E ninguém quer isso. Por causa disso, as universidades promovem certos valores dentro das culturas acadêmicas. Por exemplo, o cabeludo hippie ativista dos direitos civis que estuda direito em Harvard decidirá moderar o seu tom e ser mais esperto para impressionar os recrutadores que oferecem um emprego de verão em Wall Street. Antes que esse ativista perceba, ele foi atraído pela cultura dominante para ter uma determinada aparência e comportamento, e essa é a intenção da cultura. Ele quer ingerir você, então você servirá sem questionar, tá bem? E essa não é a única maneira pela qual as instituições educacionais exercem o poder. Outro método consiste em excluir determinadas disciplinas do currículo ou dividir as disciplinas de forma a possibilitar determinadas linhas de investigação. Por exemplo, se você quisesse estudar por que o Japão tem um sistema de coordenação estatal tão diferente em comparação ao Brasil, para qual departamento universitário você iria? A economia preocupa-se com um modelo abstrato de livre iniciativa, e por isso não vai ajudar. E a ciência política? Não. Só está interessada em estatísticas eleitorais e na burocracia. A antropologia está ocupada aprendendo sobre comunidades indígenas em terras distantes. A sociologia está ligada aos padrões de criminalidade. Se quiser prosseguir em sua pesquisa, você terá que deixar a universidade, se matricular em uma escola de negócio que pode não atender aos seus objetivos acadêmicos de longo prazo. É claro, isso é estratégico. Se você investigar, poderá começar a ver as coisas sobre uma nova luz e poderá optar por agir com base nesse conhecimento, para manter o poder e garantir o apoio contínuo dos organismos de financiamento. A universidade deve proteger-se de mentes curiosas como a sua. O terceiro tipo de poder é o poder da pobreza. Em julho de 1979, a Revolução Sandinista na Nicarágua pôs finalmente fim a 4 décadas de ditadura militar da família Somoza. Na década de 1970, inspirados no movimento iniciado pelo camponês Augusto César Sandino e pela Revolução Cubana, militantes da Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN, combateram as forças do governo, que tinham apoio dos Estados Unidos, e derrubaram a ditadura. A revolução teve um enorme custo de vidas e econômico. E em 1980, o Banco Mundial estimou que a economia da Nicarágua levaria uma década para regressar à posição de 1977. Apesar disso, o governo sandinista começou a trabalhar no desenvolvimento da economia, bem como no início de programas sociais de saúde para ajudar na recuperação. Isso deixou os
Estados Unidos um pouquinho nervosos. Se outros países atingidos pela pobreza, como Honduras ou Guatemala, fizesse a Nicarágua melhorar de situação, poderiam sentir-se encorajados de fazer o mesmo. Isso poderia ameaçar o domínio dos Estados Unidos. Como resultado, Reagan cancelou a ajuda dos Estados Unidos à Nicarágua em 1981. A pobreza nos países comunistas ajudam os Estados Unidos a manter a sua posição de poder global. Esse tipo de pensamento foi também quem motivou parcialmente a invasão na Rússia em 1918, depois de as populações da Rússia rural terem sido capacitadas para melhorar suas próprias circunstâncias. Embora os Estados Unidos assumam sempre a posição de defender a democracia, a sua economia se beneficia enormemente da pobreza de países do terceiro mundo. Estoques e mão de obra offshore barata, lojas americanas com produtos acessíveis que geram lucro para suas corporações. Mas a pobreza em si não é apenas um problema do terceiro mundo. Em 1994, 30 milhões de pessoas na América sofriam de fome extrema. Só na cidade de Nova York, 40% das crianças viviam abaixo do limiar da pobreza, no início da década de 1990. Então, como é que a América, a terra da esperança, dos sonhos do capitalismo, chegou até aqui? Antes da Grande Depressão, que começou em 1929, as pessoas que migravam para a América podiam ganhar o suficiente em fábricas exploradoras para viver, embora trabalhando 16 horas por dia. Lentamente eles poderiam melhorar suas circunstâncias, educar os seus filhos e tirar as suas famílias da pobreza. Mas a Grande Depressão acabou com esta possibilidade e isso não ocorreu desde então. Vejamos então o porquê. Milhares de empresas quebraram, milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico dos Estados Unidos foi predominantemente o resultado da indústria baseada na tecnologia financiada pelo Estado, principalmente aquelas que beneficiam os militares. A despesa militar é um método eficaz para manter a economia lucrativa. Em uma posição de neutralidade com laços históricos com a Inglaterra e a França, os Estados Unidos lucravam muito vendendo armas, munição e alimentos para os dois países. E não eram só os comerciantes de armas que ficavam ricos. Os funcionários das fábricas ganhavam bônus generosos. Uma tática utilizada também na Guerra Fria. Mas essas indústrias geralmente não são acessíveis aos imigrantes recém-chegados. E eles não oferecem a mesma estrutura que permita que você progrida, desde o zero conhecimento ou zero experiência até especialista. Assim, a maioria das pessoas ficam presas na faixa econômica em que começam, limitando o quanto podem melhorar em suas vidas. As cidades se tornaram movimentados centros comerciais. Navios cheios de imigrantes traziam mão de obra barata para o país que agora era o mais rico do mundo. A rápida mecanização no setor agrícola no sul também teve um enorme impacto na migração interna. Grande parte da população negra que trabalha no setor perdeu seus empregos por causa da mecanização. Na mesma época, houve um fluxo de imigrante da América Latina. Nós, Brasil, isso é na época da novela ainda, da Globo lá, como é que é a novela? América. Você fez um monte de gente para os Estados Unidos. Essas comunidades dirigiam-se para cidades do norte em busca de trabalho, mas a automação generalizada do trabalho, que antes era manual, significou que as oportunidades eram limitadas por lá. E assim, embora o produto nacional bruto tenha aumentado, foi feito de uma forma que não apoiou aqueles que viviam em privação econômica, se é que vocês me entendem. E a terceirização da mão de obra para países que na época eram um terceiro mundo agrava um pouco mais a questão. Muitas empresas preferem tirar partido de mão de obra barata, offshore barata, mais conhecido como mão de obra escrava da China, do que oferecer empregos ao mercado local, o que nos traz de volta ao ponto de partida. O poder da pobreza no terceiro mundo pode ser aproveitado para servir a economia local, mas isso tem um custo muito grave para as nossas comunidades locais. E isso não é papinho de socialista, não me confunda com essa gentalha. Sim, mamãe, gentalha, gentalha! O nosso quarto poder é o poder da política social. Como acabamos de explorar, as oportunidades de emprego insuficiente nas áreas urbanas levaram a níveis chocantes da pobreza nas cidades dos Estados Unidos. E a população mais impactada por essa pobreza são os que acabaram encarceradas. Isso não necessariamente porque sejam criminosos perigosos, é porque essas populações são alvo de políticas sociais. Vamos voltar no tempo até a era de Reagan. Em meados da década de 1980, os Estados Unidos tinham a maior população carcerária per capita do mundo. Na verdade, a população carcerária na América triplicou sob a liderança de Reagan. Então, o que está acontecendo para aumentar esses números tão drasticamente? Bem,
As políticas podem ser concebidas para colocar populações específicas na prisão. Por exemplo, a chamada guerra às drogas. Não se concentra no encarceramento de pessoas ricas no subúrbio predominantemente brancos que usam cocaína. Bando de burguês, safado! Afetam principalmente nas pessoas que vivem nas áreas mais pobres da cidade. E essas pessoas não são encarceradas de negociar, importar ou produzir. Normalmente eles são acusados de posse de droga e às vezes até apenas de um baseado. E não, eu não quero adotar um ladrão. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Na verdade, metade das pessoas federais em meados da década de 1990 estavam lá sob acusação de posse. Os negros e as pessoas da América Latina estavam fortemente representados nesses grupos. Pessoas cujas famílias tinham viajado para cidades nas gerações anteriores em busca de trabalho. Um relatório publicado em 1996 descobriu que para cada 100 pessoas de cor condenadas à prisão por crimes relacionados à droga, apenas uma branca foi. Nesse ponto aqui, vamos fazer uma perguntinha. Quem está fabricando drogas em primeiro lugar? Na década de 1980, se estimou que apenas 10% da exportação de produtos químicos para a América Latina era utilizada na produção industrial. Quando olhamos para os compostos químicos em questão, podemos ter bastante certeza de que os 90% restantes estavam sendo utilizados para fabricar substâncias ilegais. Mas será que as prisões cheias de executivos das empresas químicas foram responsáveis? Claro que não, porque a política social raramente visa a população que a pertence. Ter uma enorme população carcerária é uma forma eficaz de estimular a economia à custa do contribuinte. As empresas de construção têm que ser pagas por construir mais prisões. Essas prisões precisam ser operadas, mantidas, e advogados e outros profissionais se beneficiam do excedente de trabalho. Então é um sistema muito bacana. A política apoia os ricos a se tornarem mais ricos à custa do contribuinte e daqueles que vivem na pobreza. Esse é o poder da política social, que não serve um bem maior. Ficou com peninha? Adote um político. Em resumo, não vamos transformar essa discussão aqui em direita e em esquerda. Isso aqui não é sobre quem está certo ou quem está errado. A ideia é trazer à baila, é trazer à luz a discussão sobre poder, porque interrogar as motivações daqueles que detêm o poder é uma responsabilidade crucial que todos os cidadãos deveriam assumir. Tal como é evidente nas operações secretas do governo, como as de Reagan, a voz do povo detém o poder e o ativismo pode mitigar os danos, mesmo que não possa evitá-los totalmente. Mas responsabilizar aqueles que têm o poder deve começar por desafiar os sistemas educativos que nos treinam para ser pensadores submissos. Devemos fazer o pensamento analítico e curioso sobre o nosso modo padrão e não, jamais, a obediência inquestionável. Só então poderemos começar a desvendar as decisões, ações e políticas daqueles que estão no poder, para revelar sua verdadeira natureza e custo. Bom, se você chegou até aqui, clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e consuma mais conteúdos do canal. Tem vídeo sobre racismo, tem vídeo sobre fascismo, tem vídeo sobre pai, tem vídeo sobre beleza, tem vídeo sobre tudo aqui. Clica aí e assiste.